Olá, paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao canal de lições bíblicas para mais uma lição, a lição de número 12 da nossa revista, que estamos estudando esse trimestre, o primeiro trimestre de 2022, sobre as Escrituras Sagradas, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Estudamos a importância dessa palavra, como se pode tirar melhor proveito do estudo da palavra, como Deus age através da palavra, e durante essas últimas lições nós temos estudado sobre as formas literárias que temos, os principais agrupamentos literários que temos nas Escrituras. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12 e nessa lição nós vamos ver as epístolas instruem e formam os cristãos. As epístolas como um instrumento para instrução, para nos orientar. As epístolas que foram direcionadas às igrejas no primeiro século, para tirar dúvidas daqueles irmãos, daquela igreja que estava iniciando. A partir dela, nós tiramos doutrinas fundamentais para a vida cristã. Se você ainda não é inscrito no canal de lições bíblicas, se inscreva. Todas as semanas nós temos a aula aqui disponibilizada e os slides apresentados aqui ficam disponíveis para que você possa baixar e usá-los na sua aula, caso você tenha interesse. Como que você vai fazer para baixar o slide, caso tenha interesse? Vai estar disponível aqui no primeiro comentário da lição, vou deixar fixado um link que vai te direcionar para o Google Drive e lá vai estar disponível para você baixar o arquivo para uma apresentação via PowerPoint ou outro programa de apresentação que você utilize. Feito o convite para que você se inscreva no canal, ative as notificações para receber sempre que a aula for lançada, você receba aí a mensagem. Dito isso, vamos à nossa lição. O texto áureo da nossa lição está na segunda carta de João, capítulo 1, versículo 3. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, sejam convosco na verdade e amor. Isso aqui é o início de uma carta e o apóstolo está desejando algo para aquelas pessoas que estão recebendo essa carta. Nós vamos adentrar aqui nas diferenças entre carta e epístola. Daqui um pouquinho nós vamos adentrar nessa diferença, porque a revista fala em epístola e às vezes eu vou utilizar o termo carta. Muitas pessoas falam carta, outros dizem epístola, e nós vamos ver uma diferençazinha mínima que há entre elas, para que possa ser esclarecido a dúvida que você tenha entre esses dois termos aí. A verdade prática nos diz que as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação do cristão. Os irmãos do primeiro século que tinham dúvidas, que tinham insegurança com algumas questões, eles receberam escritos dos apóstolos para que essas dúvidas fossem sanadas. Então é a partir desses escritos que nós compreendemos melhor a doutrina cristã e a nossa formação cristã vai sendo construída de forma mais sólida a partir dos ensinamentos dos apóstolos. Os nossos textos para leitura em classe está aí em 1 Coríntios capítulo 1, que é uma carta que o Paulo escreve aos irmãos da cidade de Corinto, a cidade portuária de Corinto, que diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, ou seja, eu, Paulo, escrevendo à igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo, ou seja, a igreja que foi santificada em Cristo, chamados santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a vocês, irmãos da cidade de Corinto, estou escrevendo a vocês, que a graça e a paz esteja com vocês. Aqui ele está iniciando a sua carta, é a introdução da sua carta.
Nós temos ainda Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, o início de uma outra carta. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Enquanto o Paulo tem um destino a uma igreja, a carta de Pedro tem destino para mais de uma igreja, para mais de uma cidade. É o que nós chamamos de carta circular, uma carta que vai passar por diversos locais. E ele continua: esses irmãos da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. É perceptível aqui que a parte introdutória sempre tem quem está escrevendo, para quem está escrevendo. Temos ainda a segunda carta de João, o início da sua segunda carta. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Ele fecha a sua introdução com a graça, com misericórdia, com paz vinda de Deus, porque graça, paz e misericórdia só pode vir da parte de Deus. Aprendemos com esses três inícios aqui. Só pode vir graça, só pode vir misericórdia, só pode vir essa paz vinda de Deus, do seu Filho Jesus, através da ação do Espírito Santo. O detalhe, o destaque aqui dessa introdução é o destinatário. Enquanto Paulo está destinando à igreja de Corinto, uma igreja que está fixada em um local, em uma cidade, aos irmãos que se reuniam na cidade de Corinto, porque quando falamos em igreja, nós estamos falando de templo, de um local que ele se reunia como nós nos reunimos hoje. A referência era o corpo de Cristo que se reunia em algumas casas, em alguns locais, na casa de alguns irmãos. O Paulo está direcionando a uma cidade específica. O Pedro destina a carta a igrejas que estão em várias cidades, o que chamamos de carta circular. E o João destina sua carta a uma família, a uma pessoa. Nós temos outras cartas que são circulares. A primeira de João é uma carta destinada a mais de uma igreja, a um agrupamento maior de igrejas. A carta de Tiago, ele fala as 12 tribos que estão esparramadas pelo mundo, estão aí pelo mundo. Algumas pessoas entendem essas 12 tribos como judeus da diáspora que estão longe de Jerusalém. Então, ela foi feita para circular por diversos lugares. Nós temos carta de Paulo, como carta a Filemon, a Tito, a Timóteo, que é carta direcionada a uma pessoa. Então, as cartas, ela pode ter como destinatário uma pessoa, uma igreja ou diversas igrejas, quando nós falamos de cartas do Novo Testamento. As cartas, epístolas, o que nós podemos aprofundar e buscar entender melhor sobre cartas e epístolas? Eu quero aqui fazer um parênteses para nós distinguirmos o que é uma carta de uma epístola. A princípio, algumas foram redigidas como carta, porque qual que é a principal diferença de uma carta para uma epístola? A epístola, ela era escrita para difundir um ensinamento em diversos lugares. Quando um rei fazia algum tratado, alguma coisa, direcionava um ofício aos seus súditos, eles eram escritos em forma de epístola, porque se tratava de algo que precisava ser difundido de forma ampla. E a carta ela era pessoal, ela era destinada para um local específico, para uma pessoa específica, para tratar de situações específicas. Então, por exemplo, quando Paulo escreve boa parte das suas cartas, ele não escreve na intenção de difundir um ensinamento de forma ampliada, porque ele está escrevendo, às vezes, para tratar de situações
específicas de algumas igrejas, né? Então, Paulo não tinha a intenção de escrever um tratado doutrinário, de formular doutrinas. Ele escreve de acordo com necessidades que ele ouve de algumas igrejas. Por exemplo, a igreja de Tessalônica. A carta que ele escreve aos Tessalonicenses, que é uma das primeiras cartas que ele escreve porque ele começa a igreja em Tessalônica, e quando nós lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, nós percebemos que ele teve que ficar muito pouco tempo ali por causa de uma perseguição. E ele ficou apenas 3 meses na cidade de Tessalônica. Depois de um tempo, ele recebe notícias dessa igreja, que a igreja está bem consolidada, continuam acreditando em Jesus, buscando orientação do Espírito Santo, mas esses irmãos tinham algumas dúvidas sobre o que aconteceria com os mortos. Os que morreram sem presenciar a vinda de Cristo, eles esperavam a vinda de Cristo. E como seria a vinda de Cristo? Eles tinham muitas dúvidas sobre isso. Isso gerava uma certa discordância entre eles, muitas dúvidas. E o Paulo escreve a carta para explicar. É o maior tratado de escatologia nas cartas de Paulo. É as cartas aos irmãos da cidade de Tessalônica, as cartas aos Tessalonicenses. Ele escreve uma primeira e depois, percebendo que algumas coisas ainda poderiam ser melhor explicadas, ele escreve uma segunda carta. A igreja de Corinto, por exemplo, é uma situação diferente. Aquela carta aos Tessalonicenses era uma carta que ele pensou no seu primeiro momento, que era um ensinamento que precisava ficar ali para resolver uma situação local. Então ele escreve como carta, não é algo que ele pensou que seria difundido de forma mais ampla. A carta aos Coríntios da mesma forma. Um outro exemplo aqui, aquela igreja estava sofrendo com um problema de divisão dentro do seu seio. Alguns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Inclusive o próprio Apolo leva essa notícia para Paulo. Fala, Paulo, lá o trem está difícil, tem gente tomando partido para o meu lado, tomando partido seu. Tem divisão de todo jeito. Inclusive na ceia do Senhor é um momento onde se destaca essas divisões que estão acontecendo. As pessoas se reúnem, ao invés de celebrar o sacrifício de Cristo como algo que nos une, eles estão reunindo para se separar, para separar grupinhos. E o Paulo escreve a primeira carta, que nós temos como primeira carta, para tentar resolver esse problema da divisão dentro da igreja. E dentro dessa carta nós aprendemos princípios extremamente relevantes, mas no início a proposta era direcionada exclusivamente para a igreja de Corinto. O Espírito Santo de Deus, no seu infinito conhecimento do futuro, das nossas necessidades, da necessidade da sua igreja, preservou esses escritos, que foram destinados a alguém específico, a uma pessoa específica. Mas Deus, no infinito conhecimento da necessidade da sua igreja, faz com que isso seja preservado. E o resultado é que nós temos escritos que se tornaram epístolas. A partir do momento que esses escritos foram preservados e nós começamos a ler, nós entendemos que isso se tornou epístola. O projeto inicial era uma carta. Então, se a gente diz carta ou epístola, o mais importante é receber esses ensinamentos como algo que Deus direcionou para nós. Apesar de ter sido escrito naquele tempo, essas cartas, essas epístolas falam conosco, nos ajudam, nos instruem no tempo de hoje. Vamos ver a estrutura de uma carta. Primeiro, a carta precisa ter uma introdução. Quando eu falo de carta, os mais antigos, quem tem perto da minha idade, eu já estou com 39 anos, os contemporâneos meus vai lembrar da época que a gente se comunicava por cartas, a época que não havia SMS, né, as mensagens de SMS. A turma mais nova nem sabe o que é SMS. Né? Tem uma turma aí que já conheceu quando foi se comunicar, já é da geração WhatsApp, era a geração dos e-mails, dos messengers da vida. Mas na nossa época, era cartas. E as cartas, em um sistema que tem um correios igual ao nosso país, demorava-se um tanto, né? A gente achava que demorava muito. Uma carta demorava uma semana para chegar ao seu destino, 10 dias, em um país muito grande como o nosso. Mas imagine em Roma que não havia uma empresa de telégrafos. O meio, a estrutura para levar cartas que o governo mantinha
era apenas para levar correspondências oficiais. Todas essas cartas que os apóstolos escreveram, elas eram levadas pela mão de alguém de confiança. O apóstolo costuma até dizer nas cartas, nós vamos perceber algumas delas dizendo: estou enviando através da pessoa tal essa carta a vocês. Às vezes essas cartas demoravam até mês para chegar no seu destino, dependendo da onde o escritor, o autor da carta, o remetente estava em relação ao seu destinatário. Então essas cartas, que é o mesmo padrão daquelas cartas que a gente recebia antigamente, as pessoas escreviam para os seus amigos, para os seus familiares, para dar notícia de como estava. Se você se esforçar um pouquinho aí e lembrar das cartas que você recebeu, que você escreveu, pense na estrutura das cartas que você escrevia. Era mais ou menos isso: olha, eu fulano, estou escrevendo para você, Beltrano, para dizer o que está acontecendo, para saber o que está acontecendo, eu quero notícia sua e tal, aqui aconteceu isso, isso e isso. Quando a gente pensa na nossa realidade de cartas, é mais fácil de entender como esses irmãos recebiam essas cartas. Como que era a alegria desses irmãos receber essas cartas. Até porque o que a gente lê em termos de cartas do Novo Testamento, que nos alegra, que nos motiva, esses irmãos não tinham o Novo Testamento como a gente tem hoje. As igrejas, às vezes, tinham acesso a livros, por causa das sinagogas, tinham acesso a livros do Antigo Testamento. O Novo Testamento está sendo formado, está sendo escrito, que são essas cartas que uma está em uma cidade, outra está em uma outra região, alguém vai fazendo cópia, essas cópias vão andando, vão circulando entre a igreja. Algumas igrejas do segundo século já tinha apenas um evangelho, ou um evangelho e meio, parte de cópias de um segundo evangelho, e 3 ou 4 cartas, 2 de Paulo. Nós temos relatos, quando a gente estuda a história da igreja, os pais da igreja, a maior parte das igrejas já no segundo século, porque é do primeiro século, algumas conseguiram essas cartas, outras só receberam o testemunho dos apóstolos, de pessoas que foram impactadas pelo poder de Deus e, através da ação do Espírito Santo, permaneceram firmes. Já no segundo século, algumas pessoas tinham 2, 3 cartas, as igrejas tinham, porque essas cartas não podiam ser impressas, era escrita à mão, era muito caro conseguir uma carta dessa. Era algo muito difícil de se conseguir por causa do alto custo, você tinha que ter alguém especializado para escrever. A matéria-prima não era fácil. Só por volta de 1500 é que a imprensa foi criada, o processo de imprimir, de replicar algo de forma mais rápida. Então imagine a alegria de alguém, de uma igreja, receber uma carta com tantos ensinamentos. E detalhe, de alguém que esteve presente. Boa parte desses irmãos eram conhecidos de quem estava escrevendo. Eram igrejas que receberam essas pessoas no início da sua formação. A maioria dessas cartas. Então, essa carta começava com uma introdução. Nós vimos a característica de uma introdução ali nos textos da leitura em classe, listando o nome do remetente e do destinatário. Nós vimos o Paulo escrevendo à igreja de Corinto, nós vimos o Pedro escrevendo à igreja da Ásia, da Galácia, da Capadócia, ou seja, um agrupado de igrejas. Essa carta é para circular entre várias igrejas, ou seja, alguém chegava com a carta, lia aquela carta de forma pública diante da igreja. Tanto a igreja de Corinto quanto essas circulares passavam de lugar em lugar, as pessoas lendo. Olha, chegou uma carta do apóstolo e nós vamos ler essa carta. Os irmãos se reuniam para ouvir o que o apóstolo estava dizendo para aquela igreja. E a carta era lida do início ao fim, em voz alta. Quem recebeu cartas na época e da sua juventude vai lembrar. Ninguém pegava uma carta, podia ser 3 folhas, 4 folhas. Ninguém pegava uma carta e lia, vou ler essa página hoje, amanhã eu leio outra, depois da manhã eu leio outra. A gente lia tudo do início ao fim. A vontade de saber o que a outra pessoa estava dizendo. Então essas igrejas, quando a carta chegava ao seu destino, eles se reuniam para ouvir o que o apóstolo estava dizendo. E eles ouviam essa leitura que era feita em voz alta, do início ao fim da carta. Havia o destinatário. Esse destinatário recebia e lia no primeiro momento.
a igreja de Corinto leu no primeiro momento, essas igrejas que Pedro destinou, as igrejas da Ásia, da Capadócia, da Galácia, que são uma região, são regiões. Então, diversos pontos onde havia cristãos, eles chegavam, olha, chegou uma carta aqui que foi destinada à nossa região, vamos ler o que o apóstolo Pedro está dizendo para nós. A carta de João, quando escreve, aquela pessoa individual, aquela senhora que ele não diz o nome, aquela família leu no primeiro momento, todos reunidos, regozijando do que o apóstolo amado estava escrevendo àquela família. Depois disso, tem a saudação formal, a graça e a paz que pode provir de Deus, do Filho de Deus, esteja com vocês. Saudação formal perguntando sobre a saúde do receptor. Uma nota de agradecimento. Depois da saudação formal, isso aqui não é uma estrutura só das cartas do Novo Testamento, era uma estrutura de qualquer carta que era escrita naquele tempo. Assim como é uma estrutura recomendada para as cartas de um modo geral, até nos tempos de hoje. Então, se a gente pegar cartas do primeiro século, do segundo século, vai ter essa mesma estrutura, cartas enviadas entre pessoas que não estavam falando de ensinamentos de Deus ou coisas do tipo. A estrutura é a mesma. Depois vem o corpo do texto, ou propósito para escrever, o propósito que levou essa pessoa a escrever. Como, por exemplo, o apóstolo Paulo, o corpo do texto da carta aos Tessalonicenses, que é explicar a parousia, ou seja, a volta de Jesus nos ares, com seus anjos e tal, essa coisa que era uma dificuldade para a igreja. Ou o corpo do texto da carta aos Coríntios, que era falar sobre a divisão que havia dentro da igreja. Então, na sequência vinha o corpo do texto, depois conclusão, consistindo em observações apropriadas. Então, de acordo com o que eu falei, aí vou fazer a conclusão agora. Então, se ele falou sobre aquilo, ele fez uma conclusão, amarrando todo o assunto, o texto, o corpo do texto que foi apresentado na carta. E, por fim, uma nota de despedida. Eu gostaria de te convidar a ler uma carta do início ao fim. Escolha uma carta do início ao fim e leia com esse pensamento. Se imagine sendo uma igreja daquele tempo que recebeu uma carta do apóstolo e leia do início ao fim, observando cada um desses itens. E tente imaginar o que aquela igreja sentiu ao ler essa carta no primeiro momento. Eu te aconselho, eu te convido a fazer esse experimento. Eu tenho certeza que será enriquecedor para você. Se tem algo que é importante, é sabermos, conhecermos o destinatário da carta. Sempre que nós lemos uma carta do texto bíblico, nós precisamos entender a quem foi destinada aquela carta. Qual a situação que levou o apóstolo a escrever aquela carta? Qual a motivação para que a carta fosse escrita? Quando nós entendemos isso, o nosso olhar sobre aquele ensinamento é aprofundado, é enriquecido. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu cartas destinadas a pessoas. Então, nós precisamos, olha, essa carta foi destinada a uma pessoa específica ou a uma igreja. Ele escreveu carta a igrejas. E havia igrejas que ele conhecia pessoalmente, igrejas que ele formou, que ele ajudou a iniciar, que ele plantou. E existe igrejas que ele não conhecia, como, por exemplo, a igreja de Roma. Ele conhecia algumas pessoas que participou daquela igreja em Roma. Algumas dessas pessoas trouxe situações que geravam dúvidas àquelas pessoas. E o Paulo, conhecendo um pouco da história, mas ele não conhecia a igreja em si, ele escreve cartas a essa igreja. Então os autores escreviam tanto para igrejas que eles conheciam, como para igrejas que ele não conhecia, que eles não conheciam. O próprio Tiago, quando escreve as 12 tribos que estão esparramadas pelo mundo, ele está escrevendo para pessoas que ele nunca teve contato antes. Mas eles também escreviam cartas para situações e para igrejas que eles tinham vínculos. Então, é importante a gente conhecer o destinatário, porque quando conhecemos o destinatário, muitas das situações que essas igrejas passavam, que esses irmãos passavam, é parecido com situações que enfrentamos nos nossos dias. Sabendo disso, ao lermos o ensinamento do apóstolo, dos apóstolos, essas cartas se tornam algo vivo e remédio, bálsamos de Deus, para situações que enfrentamos nos dias de hoje, nos dias atuais.
Vamos aos tópicos da lição. O primeiro tópico da lição, nós vamos ver como as epístolas paulinas nos instruem. As primeiras instruções que tiramos das epístolas de Paulo, os ensinamentos que ele passou a essas igrejas que tinham dúvidas, as instruções salvíficas sobre salvação. Nesse grupo de epístolas, nós podemos aprender sobre a doutrina da salvação. Quando Paulo escreve aos irmãos em Roma, esses irmãos, como eu disse, que tinham diversas dúvidas, inclusive sobre coisas básicas, sobre a salvação, o apóstolo Paulo diz que o justo viverá pela fé. Ele começa a carta dizendo isso, que o justo viverá pela fé. Fé que nos aproximou de Deus, que nos reconciliou com Deus através do sacrifício de Cristo. Eu, conhecendo o sacrifício de Cristo, só posso me aproximar de Deus quando eu tenho fé que esse sacrifício é suficiente para perdoar os meus pecados. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ainda diz que nós fomos justificados, declarados justos diante de Deus. E nós fomos declarados justos não por algo que fizemos, mas por causa do sacrifício de Cristo. Deus olha do alto e, ao olhar para nós, Cristo está mediando esse relacionamento. E só somos considerados justos porque entre nós e Deus existe Cristo. E é como se fosse uma lente. Ao olhar para essa lente aqui, eu vejo alguém justo lá embaixo. Fomos justificados. Eu vejo alguém justo não pelo mérito dessa pessoa, mas por causa do Cristo que faz essa mediação. E isso é um ensinamento que também aprendemos através de uma das cartas do apóstolo Paulo, de ensinamentos do apóstolo Paulo. Aos Gálatas, Paulo assevera que ninguém é justificado por obras da lei, porque em Gálatas ele escreve essa carta aos irmãos da Galácia porque havia uma busca, uma tentativa de converter essas pessoas aqui às práticas judaicas, à circuncisão, a guardar o sábado, a diversas tradições do culto judaico. E o Paulo está dizendo que essa igreja, esses irmãos não precisavam buscar em obras como a circuncisão, em guardar o sábado, meios para ser justificados, porque nós não fomos justificados, ninguém pode ser justificado por obras da lei ou por obra alguma humana. A única obra que nos justifica é a obra do Cristo, do Filho de Deus. Somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado. É o que Paulo conclui na carta aos Gálatas. Em 1 Coríntios, o Paulo ressalta a mensagem do Cristo crucificado, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou. E ainda nas instruções sobre salvação, o Paulo, na segunda carta aos irmãos de Corinto, fala sobre o mistério da reconciliação. Que mistério é esse de reconciliação? Fomos reconciliados porque Cristo levou sobre si os nossos pecados. E ao levar os nossos pecados, levar sobre si a nossa culpa, fomos reconciliados com Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O nosso castigo foi colocado sobre ele. E através dele fomos reconciliados com o Pai, com o Criador. Outra coisa que as epístolas de Paulo nos instrui é a respeito de Cristo. Através do ensinamento de Paulo, da carta aos Efésios, nós entendemos que Cristo é o cabeça e a igreja o seu corpo. Nesse sentido, a igreja foi eleita em Cristo, redimida em Cristo, para a glória de Cristo. Nós fomos alcançados por Cristo para vivermos para a sua glória. E só é possível viver para a glória do Cristo quem tem a sua vida dirigida pelo Cristo. Quem tem Cristo como cabeça. O cabeça é que dá direção ao corpo. Só vive para a glória do Cristo quem é direcionado pelo cabeça. Fomos eleitos, redimidos, para vivermos de acordo com o propósito do Cristo, com a vontade do Cristo. Vivermos para a glória do Cristo. Aos Filipenses, a mensagem enfatiza que o viver é Cristo. O Paulo diz que
O viver é Cristo, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Nós precisamos viver para o Cristo. O Paulo diz a esses irmãos que ele poderia até morrer, que talvez na situação que ele estava, de estar preso, ele não desconsiderava a ideia de morrer, que ele poderia morrer a qualquer instante na prisão. Mas ele diz que o morrer é lucro e o viver é Cristo. Ele fala, olha, se eu tiver que morrer, está tudo bem. Se eu tiver algo ainda para fazer, eu quero ficar vivo. Eu espero que eu possa continuar vivo para realizar algo que eu ainda tenho a fazer. Porque para mim, o viver é Cristo. Quando ele diz isso, ele está dizendo que tudo que ele vive, tudo que ele faz, o apóstolo Paulo está dizendo que tudo que eles forem realizar deve ser para o Cristo. O viver é Cristo. Cristo deve ser o centro da vida do cristão. O modelo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. A nossa referência é o Cristo. Cristo é suficiente para todo cristão. Cristo é suficiente. Nós temos ainda as instruções sobre as últimas coisas. Em Paulo, nas cartas de Paulo, nós conseguimos adquirir instruções sobre as últimas coisas. Esses ensinos enfatizam os aspectos da vinda de Jesus. Na primeira carta, Paulo ensina como será esse retorno. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. E é nessa passagem que ele diz que os mortos ressuscitarão primeiro e encontraremos com o Senhor nos ares. Se alguma dúvida ficou para aqueles irmãos e para nós, ao lermos as cartas aos Tessalonicenses, nós tiramos essas dúvidas. É na segunda carta que o Paulo diz sobre o dia do Senhor. Se iniciará com a manifestação do anticristo. Ele fala da oposição que se levantará contra o modelo do Cristo. Um governo humano que tentará destruir tudo o que foi planejado e programado pelo Cristo. É na carta aos Tessalonicenses que entendemos, que compreendemos essas situações. Essas duas epístolas nos alertam que precisamos estar preparados, prontos para a vinda do Senhor. A vinda do Senhor é algo real, eminente. Nós temos deixado de falar sobre esse tema, mas é algo que não podemos esquecer. O Senhor está próximo. Nós precisamos estar prontos e dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Outra instrução que tiramos das cartas de Paulo são instruções pastorais e pessoais. O Paulo escreve algumas cartas, como 2 a Timóteo, 1 a Tito e 1 a Filemon, que são cartas pessoais. E podemos aprender muito no cunho pastoral, no cuidado de pessoa a pessoa. Podemos aprender bastante com essas 4 cartas. A Timóteo, o Paulo orienta o combate às heresias por meio da sã doutrina. As heresias, as dúvidas, toda dúvida que nasce no meio da igreja, todo ensinamento duvidoso e comprometedor deve ser combatido com a palavra. Nunca com achismo, mas com a sã doutrina, com a palavra de Deus. Em vista disso, alguém que é líder deve ser apto para ensinar. Deve ser alguém que tem conhecimento suficiente, tem vivência suficiente e está pronto para ensinar. Na segunda carta, o Paulo continua, ratifica que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade, a fim de produzir arrependimento nos que resistem, naqueles que não querem ouvir a palavra, que relutam para ouvir a verdade. O obreiro deve ser alguém exímio, bom manejador da palavra. E manejar bem a palavra dá a intenção de que, como alguém maneja uma espada muito bem, uma ferramenta muito bem, para que o objetivo seja alcançado, para que essas pessoas consigam ouvir e os corações sejam quebrantados, é preciso ter obreiros que conheçam bem a palavra, que estejam aptos a ensinar
e que maneje muito bem, que conheça muito bem e saiba passar as verdades bíblicas, a verdade de Deus para as pessoas. Então, é uma recomendação que o apóstolo Paulo dá ao Timóteo para que na separação, para que na escolha de obreiros, escolha pessoas comprometidas com a palavra. O cristão precisa ser comprometido com a palavra. O obreiro precisa ser comprometido com a palavra, porque é através da palavra que nós vencemos as nossas dúvidas. É através da palavra que vencemos Satanás, assim como Jesus venceu as tentações, usando a palavra. É através do uso da palavra, do conhecimento da palavra, colocar em prática a palavra, que nós conseguimos vencer as tribulações, vencer as tentações diárias. A Tito, o Paulo diz que o pastor deve contrapor aos falsos ensinamentos. Só se vence falsos ensinamentos com ensinamentos verdadeiros. E verdadeiros ensinamentos só é possível quando buscamos na sã doutrina, através da palavra de Deus. Na outra carta pastoral e individual, que é a carta a Filemon, a mensagem da carta enfatiza o perdão. O transgressor arrependido deve ser recebido. A carta tratava de uma situação de alguém que era escravo em uma época, em uma sociedade que a escravidão não era combatida como hoje. O Paulo aconselha aquele irmão na fé que era senhor de alguém aqui nessa terra. O Paulo fala, olha, receba ele, não como servo, ele é seu irmão, trate-o como seu irmão. E aos servos o Paulo recomenda, obedeça como ao Senhor. Nós não temos essa relação de servidão, mas nós nos relacionamos com pessoas e temos compromisso. No trabalho, nós precisamos nos relacionar com autoridades, com patrão, com chefes, com líderes, como em obediência ao Senhor. Toda vez que não confrontar com princípios, nós aprendemos que precisamos ser leais, obedientes às pessoas que exercem autoridade sobre nós, as pessoas que nos confiou algum serviço, alguma função, e devemos obedecer como ao Senhor. Dessa forma estaremos glorificando a Deus. E aos que estão em uma situação de superioridade aqui nos olhares terrenos, como chefe, como patrão, como empregador, nós não podemos olhar o outro como um servo, mas nós precisamos olhar como irmão. Nós estamos relacionando com irmãos, com filhos de Deus, e precisamos tratar essas pessoas como filhos de Deus. Porque às vezes a pessoa que está ali naquela situação não tem como fazer algo para se defender, mas o Pai Celestial tem como. Eu vi várias pessoas, já vi diversas pessoas que ao conquistar algo material, ao conquistar um espaço, ao conquistar situações terrenas de conforto, de prosperidade, humilhou as pessoas que estavam à sua volta e caíram em grande ruína, porque Deus abate o soberbo, Deus exalta os humilhados, mas os soberbos Ele mesmo abate. Então, ao lermos a carta de Filemon, o Paulo recomenda, o Paulo enfatiza a necessidade de perdoar. Nós não se relacionamos mais com as pessoas medindo quem é mais importante e quem é menos importante. Nós precisamos olhar para o outro como irmão. No ministério, na nossa família, no ambiente de trabalho. Nós estamos se relacionando com filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. E precisamos agir com responsabilidade. Qualquer um de vocês que é pai, se vê alguém maltratando um filho de vocês, vocês vão agir, vocês vão intervir. E da mesma forma, Deus, nós estamos relacionando com seus filhos. Às vezes a pessoa que está totalmente distante, você fala assim, mas aquela pessoa não teme a Deus. Mas aquela pessoa não teme a Deus. Você pode pensar, aquela pessoa não teme a Deus.
ainda assim é filho de Deus. Deus ama do mesmo tanto que ama você. O sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz foi vertido para perdoar o seu pecado, a sua dívida que você não tinha como pagar. E também foi vertido em favor da vida daquela pessoa. E às vezes a gente só olha e se distancia dessas pessoas achando que elas não mereciam ou não merecem por causa da forma que elas vivem, mas nós também não merecíamos. E o que elas precisam é de ter um encontro genuíno com Deus. E a situação que Deus vai utilizar para resgatá-las é através do seu convívio com elas. É através do seu contato diário com essa pessoa que você às vezes se distancia e você precisa olhar para ela como irmão, como filho amado de Deus, como imagem e semelhança do Criador. Muitas dessas pessoas nunca vai pegar uma carta do apóstolo Paulo para entender, para buscar entender como se aproxima de Deus, como se reconciliar com Deus. A carta que elas vão ler é a sua vida, é o seu testemunho. Que nós possamos nos relacionar com essas pessoas como irmãos, perdoando, tendo compaixão, intercedendo a Deus por elas. Vamos adiante. Como as epístolas gerais nos formam, é o segundo tópico. O primeiro subtópico aqui é as epístolas de Pedro. Pedro aborda o sofrimento cristão. Ele ensina que as provações fortalecem a fé e é preciso santificar-se. É mediante as provações que a nossa fé é fortalecida. Eu digo que toda vez que alguém passa por uma provação muito grande, ela passa a orar, a buscar, a ler mais a Bíblia, chorar aos pés do Senhor. O tempo que a igreja mais cresceu, mais prosperou, foi em tempos de perseguição, em tempo de provações. É nos tempos difíceis que buscamos a Deus e a glória de Deus é manifestada. Precisamos alegrar nas aflições. Nós precisamos estar contentes sempre. O apóstolo Pedro assegura que é o próprio Deus quem aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o crente fiel. Nós precisamos estar firmados em Deus, porque é Ele quem nos fortalece e nos aperfeiçoa. Ainda alerta os irmãos com ensinamentos que negavam a divindade de Cristo, que plantavam dúvidas sobre a segunda vinda de Cristo. O apóstolo Pedro escreve sobre isso. Ele alerta os irmãos com esse tipo de mensagem. Então, toda mensagem que duvida da divindade de Cristo e duvida da vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja, deve ser refutada. Paulo ainda incentiva a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor. A noiva do Senhor, a igreja de Deus, precisa estar preparada, adornada, aguardando a vinda do Senhor. Eu e você precisamos estar prontos, preparados, buscando a cada dia estar pronto para a vinda do nosso Senhor. Para quando o nosso Senhor vir, não nos encontrar displicente, como aquelas virgens loucas que não tinham azeite de reserva e tiveram que sair na última hora procurando azeite para não sair no escuro ao encontro do noivo. E quando chegam no local da festa, a porta já estava fechada. Nós precisamos nos manter vigilantes, esperando a volta do Senhor. Nas epístolas de João, a igreja é advertida sobre os falsos ensinos que negam a encarnação de Jesus e as demais heresias gnósticas. Havia uma influência em algumas regiões do gnosticismo, e o gnosticismo, eles acreditavam que tudo que era matéria era ruim. Tudo que vinha em matéria, corpo, era algo ruim, corrompido. Essas pessoas acreditavam em Jesus, as que estavam influenciadas pelo gnosticismo, mas diziam que Jesus não veio em corpo. Era um espírito, porque se ele viesse em corpo, ele havia se corrompido, e não poderia haver se corrompido o Filho de Deus.
não vindo em corpo, ele era apenas uma projeção e as pessoas imaginavam que era um corpo. Aí fala assim, mas Jesus comia, está lá no texto dizendo que Jesus comia. E eles liam dizendo, não, aqui fala mesmo, mas parecia que Jesus comia. E esse ensinamento, já no final do primeiro século, já havia tomado conta de muitas regiões e de boa parte de alguns irmãos dessas regiões. E aí o apóstolo João escreve combatendo esse ensinamento. Esse ensinamento que estava misturado com filosofias lá relacionadas ao Platão. E o apóstolo escreve combatendo essa heresia. Porque quando tiramos a encarnação do Cristo, nós estamos dizendo que ele só venceu porque ele não estava em carne. E quem está em carne não consegue vencer. Porque a carne é imperfeita e tal, coisa do tipo. E, na verdade, Jesus veio para mostrar que é possível vencer esse mundo. Jesus diz para nós termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele está dizendo, eu sou carne, eu vim como ser humano e venci o mundo. Tem de bom ânimo. Então, quando surgem essas doutrinas, compromete esse ensinamento, compromete o crer plenamente em Jesus. E o apóstolo João refuta isso na sua carta. João ainda explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos, afastar-se da prática do pecado, amar uns aos outros, vencer o mundo por meio da fé. O apóstolo João enfatiza muito essa questão do amor uns aos outros, da comunhão entre os irmãos, afastar-se da prática do pecado, entender que somos perdoados, mesmo quando erramos. Se errarmos, nós precisamos confessar os nossos pecados. Temos um advogado. E à medida que somos perdoados, precisamos perdoar os nossos irmãos. Precisamos viver em comunhão uns com os outros. Outras cartas gerais. Nós temos a carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, a ênfase repousa na supremacia de Cristo. Ele é o sumo sacerdote que por seu próprio sangue executou uma eterna redenção. É na carta aos Hebreus que olhamos para Cristo como o autor, ou seja, aquele que iniciou e o consumador da nossa fé e que conclui a nossa fé. Aquele que se fez sacrifício por nós. A nossa fé se inicia e termina nele. Aleluia! Aleluia! Na carta de Tiago, o apóstolo Tiago, o irmão de Jesus, esse Tiago é o irmão de Jesus. Não é o Tiago aquele irmão de João, porque o irmão de João foi morto logo no início da igreja primitiva. No primeiro momento ali da igreja primitiva, ele é morto à espada. E o Pedro fica preso, é preso para ser morto também. E aquele relato em que Pedro é libertado da prisão é logo posterior à execução de Tiago, do Tiago apóstolo, um dos 12. E esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus, que é o mesmo Tiago que aparece no concílio ali de Jerusalém, em Atos capítulo 15. O Tiago nos esclarece que a fé sem obras é morta e acentua que a fé deve ser mostrada através de ações práticas. Não adianta a gente dizer que tem fé, que é cristão, que é servo de Deus, que é discípulo de Cristo, e as nossas atitudes não condizem com o que a gente diz. Então Paulo diz, olha, se você diz que tem fé, se você é realmente discípulo de Cristo, as suas obras precisam dar indícios disso. A sua fé, sem obra alguma, é morta. Obras não para dizer que você vai ser salvo pelo que você está realizando, mas obras de alguém que foi alcançado e foi transformado. Quem foi transformado precisa ter uma atitude de vida diferente. A carta de Judas, que é um outro irmão de Jesus, esses dias alguém ficou assustado. Falou, Davi, tem carta de Judas. Judas escreveu uma carta, porque as pessoas sempre associam Judas com o traidor, com o Iscariotes. Esse Judas aqui é o Judas, irmão de Jesus, um outro irmão de Jesus. Em Judas, o salvo é exortado a batalhar pela fé. Isso por causa dos hereges infiltrados na igreja. Assim,
o crente é instruído a orar, perseverar e preservar a esperança na vida eterna. Batalhamos aqui por fé, pela fé. Precisamos viver uma vida de oração e não viver com esperança em coisas desse mundo, em coisas momentâneas, mas com esperança na vida eterna. O que vivemos aqui já é a inauguração de uma vida eterna. Já podemos desfrutar da presença de Deus hoje, mas chegará um tempo em que viveremos livre do domínio e da presença do pecado. É para esse tempo que precisamos olhar, manter a nossa esperança na promessa de Deus. Tópico 3. As epístolas continuam a falar. Como eu disse, essas cartas foram escritas para públicos específicos, em um tempo específico, mas ela continua falando aos nossos corações, porque foi inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que conhecia aquela igreja, aquelas igrejas, aquelas pessoas, e que conhece os nossos corações e fala aos nossos corações. Elas continuam a falar. E nessa perspectiva de que elas continuam a falar, elas falam para nós da doutrina da justificação. O pecador foi justificado e absolvido da punição do pecado unicamente pela fé na graça divina. Nós somos justificados, alcançados por Deus. Aprendemos através das epístolas. Aprendemos e continuamos mantendo a esperança, confiando no sacrifício de Cristo, confiando no que foi realizado por Cristo. Tem muita gente pedindo para que se faça sacrifícios ainda hoje. Tem uma igreja aí que toda coisa que você assiste deles, eles enfatizam do sacrifício no altar. Você tem que trazer o sacrifício, fazer um sacrifício. Mas quando lemos as Escrituras, as cartas, o apóstolo Paulo diz que já fomos alcançados unicamente pelo favor imerecido, pela graça divina que nos alcançou através do sacrifício de Cristo Jesus. A nossa declaração de fé confessa crer na restauração do homem por meio do arrependimento e fé. O homem é restaurado quando ele se arrepende. E ele se arrepende porque crê que Cristo morreu para dar vida eterna a ele. E através desse momento ele se arrepende da velha maneira de viver e passa a viver de acordo com a maneira que o Cristo disse que precisamos viver. Vivemos uma vida direcionada pelo Cristo. Fomos justificados, nascidos de novo. No batismo morremos, fomos sepultados para a velha maneira de viver e renascemos com Cristo. Isso é fundamental para a vida do cristão. Saber que fomos sepultados com os nossos pecados e agora vivemos a vida do Cristo. Fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, através da obra do Cristo. Quando cremos, fomos feitos justos, não pela nossa obra, pela obra do Cristo. Outra doutrina é a doutrina da santificação. A partir do momento que o crente foi justificado, agora é preciso viver uma vida de santificação. Uma vida direcionada por Deus. Uma vida separada da forma mundana de viver e de pensar. A partir do momento que o crente é salvo, é redimido, porque é instantâneo. O perdão de pecados, a reconciliação é instantânea. A partir desse momento, o novo crente entra imediato no processo de santificação. É o que Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 6, aos Tessalonicenses. Então, esse processo de santificação é um processo de aperfeiçoamento durante a jornada cristã. É olhar para o alvo, é deixar as coisas que para trás ficaram e olhar para o alvo. Esse é o processo de aperfeiçoamento, de santificação. A partir do momento que o crente foi restaurado, foi reconciliado, ele entra nesse processo de santificação. Santificação fala de processo. Santidade é um atributo de Deus.
Santificação é o processo que conseguimos enxergar que fomos alcançados por um Deus que é santo e precisamos ser cada vez mais parecido com as atitudes desse Deus. Precisamos ter atitudes de filhos desse Deus. E esse processo que é dado a cada dia, deixando coisas para trás e olhando sempre para o alvo, é o que chamamos de santificação. E as cartas nos instruem a mantermos no processo de santificação, a buscarmos a santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Não é possível ver o Senhor sem santificação. Como que essa santificação acontece? Ela acontece através do Espírito. Somos santificados pelo Espírito de Deus. E precisamos purificar tanto a nossa carne quanto o nosso espírito. Após o processo da reconciliação, da santificação, a próxima etapa é da glorificação, e é por essa que aguardamos. Quem passou pelo processo de santificação será glorificado. Essa é a nossa esperança. Essa é a última etapa da nossa salvação. A primeira etapa é reconciliação. A segunda etapa, santificação. E a terceira, glorificação, onde estaremos para sempre com o Senhor. Não mais com esse corpo que sofre as consequências do pecado, mas um corpo glorificado. Na cidade santa, na Nova Jerusalém, na cidade onde a presença de Deus ilumina ela constantemente. E já não há mais necessidade de templo, de mediações, porque o próprio Deus ocupa o lugar do templo. A glória de Deus já é presente de forma visível, sem instrumentos de mediação. Não é necessário mais algo para iluminar, porque a glória de Deus ilumina toda essa cidade. Essa é a última etapa, é a nossa esperança. É para isso que Cristo veio e morreu e nos reconciliou com Deus. Nessa etapa, alcançaremos o que o Adão perdeu no Éden. Aquele projeto inicial que Deus havia iniciado no Éden. Então, que nós, povo do Senhor, possamos estar sempre lendo as Escrituras, lendo as cartas, aprendendo com esses ensinamentos que os apóstolos deixaram a esses irmãos, para que dessa forma nós possamos ter em mente, para que dessa forma nós possamos sempre lembrar do que foi feito na cruz em nosso favor, do sacrifício de Cristo em nosso favor para nos reconciliar com Deus, para que nós possamos também mantermos firmes no processo de santificação, no processo de aperfeiçoamento, de ser cada vez mais parecidos com Cristo, aguardando o momento da glorificação, o momento em que no momento em que receberemos um corpo glorificado e alcançaremos a comunhão plena com Deus. Que Deus te abençoe, te dê uma excelente semana. Um abraço e fique na paz.